Essa semana eu tive uma evolução gigantesca na minha vida, uma evolução maior do que eu tive nos últimos 10 anos relacionada à produtividade, desempenho, estar presente na minha vida. E essa evolução eu quero compartilhar com você hoje. E no final eu vou te ensinar essa técnica que eu fiz essa semana, esses desafios que eu consegui cumprir para que você tenha um pouco mais de presença na sua vida. Então fica até o final desse vídeo porque você vai gostar demais. Eu tenho certeza que você vai se identificar e vai ser uma coisa que vai te tirar desse mundo de estímulos e trazer você um pouco mais presente para sua vida. Lembra daquela época quando a gente era criança? Alguns que são mais velhos vão se identificar. Quando a gente era criança, a gente não tinha muitas atividades para fazer, né? A gente tinha uma, duas, três atividades no dia que a gente fazia. A gente normalmente ia para a escola, ficava um pouquinho ali na escola, depois saía da escola, normalmente a gente fazia uma tarefa ali e tal, ou chegava correndo para assistir desenho na época do SBT, assistir Dragon Ball Z, ou assistir algum outro desenho que tinha na época, que eram muitos e muitos desenhos, e aí a gente ficava ali absorvendo ali aquele período curto de estímulo, que era o que tinha, né? A gente tinha que esperar um episódio e se chegasse correndo e perdesse, já era só amanhã, e quando vai passar esse episódio de novo? A gente nem sabia. E depois disso a gente normalmente ia brincar na rua, né? Algumas pessoas faziam algumas atividades, como jogar futebol na escola, ia para algum clube, mas era pouquíssimas atividades. E a gente ficava ali brincando, jogando bola na rua, correndo descalço. Quem não tinha aquele pé grossão que ficava até preto quando a gente começava a correr? Cara, isso era maravilhoso, porque a gente não tinha estímulo, a gente conseguia viver uma vida muito consciente, muito presente. E alguns vão se identificar de um momento que eu tive de reflexão essa semana, que é aquele momento quando chegava mais pro final da tarde ou à noite e a gente sentava tranquilamente na frente da calçada ou em alguma praça e a gente ficava batendo papo com nossos amigos por horas, horas e horas. E aquilo era muito legal, porque como a gente não tinha muito estímulo, a gente tinha que ser criativo, a nossa mente tinha que se reinventar, porque a gente tinha poucos assuntos, né? A gente assistiu um desenho, foi para a escola, teve alguns contatos na escola ali, alguém falou de alguma brincadeira, de alguma coisa, vimos alguma matéria, algum conhecimento novo, pouco também, porque era delimitado o espaço de tempo para a gente aprender, e aí a gente chegava em casa e tinha que conversar, então a gente conversava de um assunto de várias possibilidades diferentes, trazia uma nova ideia, uma nova brincadeira, a gente queria fazer de diversas maneiras, explorar aquilo, então a gente tinha aquele instinto de querer fazer mais com menos. Infelizmente, a gente foi se perdendo com o tempo e eu tenho a tristeza de falar que hoje eu fui uma das últimas gerações e tenho certeza que você que está me assistindo pode ter sido também, se não foi a última geração que conseguiu realmente ter esse nível de presença e um estado de espírito real ali em olhar e falar, caraca, que momento perfeito, como que eu tô, demorava mais para passar as horas, lembra? A gente ficava horas e horas conversando e parecia que o dia rendia, que sobrava tempo. E hoje em dia, com redes sociais, o tempo todo consumindo conteúdo, a gente não sobra tempo e nada para nossa vida. Então, você que não conviveu nessa época, você deve ter aquele sentimento quando você vai viajar, né? Quando você vai para algum lugar que você gosta muito de férias ou final de semana e você tem aquela sensação de olhar, ver aquela paisagem, principalmente em um lugar que não tem internet. É raro acontecer isso hoje em dia. Eu fui fazer uma viagem para Capitólio recentemente, a gente ficou na beira de uma montanha, literalmente assim, na beira de uma montanha, era a porta do nosso quarto. E aí a gente olhou ali e tal, ficou admirando, e não usamos internet, nada. E aí a minha filha falou, pai, ela é da geração nova, eu não quero sair daqui. Ela me deu um negócio no coração que eu falei, meu Deus do céu. Tipo, quando que aconteceu que é mais gostoso a pessoa sair do ambiente dela, da casa dela e ficar em outro lugar do que querer voltar? Voltar para onde? Voltar para a realidade? Que realidade é essa que a gente está vivendo? Então, esse vídeo é um questionamento para te questionar que realidade que você está vivendo. Que coisas que você acha que é normal que não é tão normal assim. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar como que você volta para uma realidade real e você viva presente. Não que você espere uma férias, um momento especial ou um final de semana para você aproveitar a sua vida. Faça isso diariamente. E 50% desse problema eu posso te garantir são as redes sociais. Então tudo começou porque eu
eu tive alguns conjuntos de ações essa semana, a ideia desse conteúdo veio disso. Eu realmente me senti muito, muito produtivo e eu vou compartilhar alguns dados que aconteceu comigo aqui. Eu estou fazendo essas ações que eu vou falar para vocês há 4 dias. Nesses 4 dias eu vi uma evolução muito gigante. Olha como que cada passo pequeno vai em direção a um propósito maior. Primeiro dia, dormi meia-noite e meia. Toda vez eu normalmente costumo dormir mais de meia-noite. Dormi meia-noite e meia, tentei acordar um pouco mais cedo, normalmente uma média de 7 a 8 horas eu costumo acordar, acordei 7 e meia, porque estava cansado, dormi mais tarde. Segundo dia, com essa rotina, fui dormir meia-noite, diminui meia hora. Consegui acordar 7h15, diminui 15 minutos. No terceiro dia, eu fui dormir 11 horas, já diminui 1h30, aumentei 1h30 de sono. E acordei 6h40. Eu falei, caraca, que legal, olha que loucura isso. No quarto dia, que foi hoje, eu finalmente consegui me aproximar um pouco mais do que eu tanto esperava. Meu sonho era dormir 10 horas da noite, mas nossa, como é que eu vou dormir 10 horas da noite? No meu tempo não dá, só tem 24 horas. Tá errado, eu tava errado e você também vai estar errado, você vai entender. E aí eu fui dormir 10h30, quase consegui chegar às 10 horas que eu queria. Acordei 6h20. Caraca, quanto tempo que eu não acordava às 6h20. Como eu trabalho home office, né, eu não tenho necessidade de ficar acordando tanto cedo pra ir nos lugares. Então, pra mim, a rotina normalmente é acordar e já começar a trabalhar, tipo 7h30, 8 horas e já começa. Então, 6h20 pra mim foi muito legal. E aí teve uma diferença absurda de sono de 2 horas, diminuiu bastante a minha ansiedade, assim, absurdamente. E tive que dormir nesses 4 dias, aumentou ali a questão de 1h10 a mais de produtividade toda manhã. Então, hoje, né, no caso, 6h20, comparado aos primeiros dias, eu aumentei 1h10 de produtividade. Nessa 1h10, olha o que me proporcionou nessa 1h10. Eu consegui me conectar logo de manhã com Deus, fiz as minhas orações, consegui ler a Bíblia ali, 3 capítulos da Bíblia, assim, em sequência ali, que é algo longo para ser feito. Depois eu fiz o estudo, fiz as minhas orações, fiz outras orações, eu li um bom livro, eu fiz as minhas anotações de pensamento. Tem uma técnica chamada Morning Pages, que você anota todos os pensamentos que acontecem na tua vida no dia a dia, pelo menos 3 páginas por dia. Então eu anotei 3 páginas de pensamentos nesse dia, consegui ainda estudar um pouco, tomar um café da manhã e tudo isso antes de começar a trabalhar. Algo que nunca aconteceu comigo nesses últimos, sei lá quantos anos. Eu nem lembro a última vez que consegui ser tão produtivo quanto eu fiz hoje. Então, isso no período ali de 6h20 da manhã até umas 8 horas da manhã. Olha o espaço de tempo que eu consegui produzir. Eu me senti assim muito útil. Consegui escutar barulho de passarinho, que eu moro do lado de um zoológico. Tem passarinhos que só cantam de manhã, 6 horas, até umas 6h30, 7 horas no máximo. Consegui ouvir, nunca tinha ouvido. Consegui manter a minha rotina. Fui ali fora, vi o sol ali quase nascendo de um pouquinho da noite, das 6h20 ali, já ficando de dia, nascendo o sol. Vi o nascer do sol. Olha que coisa maravilhosa. E para minha família, essa semana, eu ainda consegui brincar com a minha filha mais vezes. Ainda não foi o suficiente, eu preciso melhorar bastante, mas comparado à rotina antes, estava péssima. Consegui brincar de banco imobiliário essa semana. Você sabe, quem joga banco imobiliário sabe o tempo que demora. Ganhei a partida ainda, R$ 3.500 na conta. Depois a gente ainda brincou de médico ontem. Ontem eu quase quebrei essa rotina. Eu queria trabalhar, queria ler o livro, não sei o que, não sei o que tal, queria fazer tal coisas. Aí ela ficou triste, chorou e tal. Falei, beleza, eu vou brincar com você. A gente ficou ali uns 40 minutos, uma hora brincando de médica. Ela fez cirurgia em mim, foi super divertido. Eu, minha esposa e minha filha. Essas 2 vezes, nesses 4 dias, eu já consegui ter momentos com ela que eu não tinha antes. Então, olha a importância da gente mudar a nossa rotina, olha a importância da gente mudar a nossa perspectiva e a nossa mentalidade. Então, muito longe de ser perfeito ainda, bem longe de ser perfeito, mas eu estou numa evolução constante que eu estou muito feliz. Mas, Marco, como que isso foi possível? Me ensina que eu quero aprender isso. Então, vamos lá que eu vou ensinar para você agora, já na prática, para você entender como que fez, tá? Tudo isso você vai ter que começar questionando, tá? Acho que o questionar é o primeiro ponto que você vai ter que fazer, começar a questionar suas decisões e as suas ações. Na escada da vida, é algo que eu aprendi numa mentoria recente. Depois posso vir trazer mais informações para vocês, se vocês quiserem. Chama Ponto Cego. Quem quiser procurar aí, talvez alguém já ouviu falar. Eu estou evoluindo muito com esse processo, está me fazendo muito bem. E aí eu estou ajudando, estou juntando todos os conhecimentos que eu estou aprendendo com várias coisas diferentes, estou trazendo aqui já mastigado, lapidado para você. Mas na nossa vida a gente tem uma escada, né? Para a gente conseguir conquistar qualquer coisa na nossa vida. Primeiro degrau é reclamar. Reclamar não vai te tirar do lugar. Então você fala, pô, não tenho tempo, não sei o que tal. Não vai sair do lugar.
Depois a gente tem a justificativa. A justificativa ela tem que ser real. Isso é o pior, porque ela vai te travar. Porque é verdade. Ah, pô, não deu tempo. É verdade, não, mentira, não tá mentindo. Só que é uma justificativa que não vai te tirar do lugar. Quando você começa a se mexer, aí você vai pro terceiro degrau. Questionar. Foi o que eu fiz. O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo? Por que eu não consigo ser produtivo? Por que eu vivo nessa rotina e não consigo ter paz, não consigo ter amor? Eu fico trancado dentro do quarto, não consigo fazer as coisas. Pô, vamos aproveitar, vamos fazer as coisas de forma diferente. Propor, quarto passo da escada ali, propôs, pô, eu quero fazer tal coisa diferente. Eu quero fazer esse desafio, vou fazer um desafio de 90 dias, já comecei, tô no quarto dia, já consegui produzir. Esse é o sexto vídeo que eu tô fazendo longo. É muito louco, né? De execução dessa metodologia que eu tô ensinando são 4 dias, mas já tem aí quase uns 7, 8 dias que eu venho fazendo essa rotina, testando antes de vir falar para vocês. E o final é o agir, que é você tomar uma ação, que foi o que eu fiz. Anotar, escrever, estudar, ler, acordar mais cedo, dormir mais cedo. Você entendeu? Então, reclama, justifica, não resolve nada. Questionou, propôs e agiu, você sai do lugar. Então, primeiro ponto, recomendo que você faça. Vamos lá então, passo a passo. Para de reclamar. Para de reclamar, para de ficar dando, ah, pô, nossa, minha vida, tô cansado, ganho pouco, ah, não sei o que. Para de reclamar, simplesmente para. Não estamos no momento da decisão ainda. Você só vai parar de reclamar a partir de agora. 2, você vai parar de justificar. Pô, não dá tempo. Minha justificativa, não dá tempo porque eu tenho muita coisa para fazer, não sei o que tal. Não dá tempo de brincar com você, filha, porque o pai tem tarefa para fazer. Quando que eu vou ter esse tempo? Quando? É verdade, eu tô corrido, mas eu não posso pegar e fazer uma coisa diferente. Para de ficar dando justificativa. Se você parar de dar justificativa, a tua vida já vai começar a mudar a partir de agora já. E o terceiro ponto, começa a questionar os seus hábitos ruins. Então eu comecei a analisar e colocar no papel. Então uma coisa que eu vou te dar uma dica aqui. Começa todo dia a fazer uma retrospectiva do teu dia. Chega no final do dia, vive tua vida normal. Pega um caderninho, igual esse aqui que eu tenho, pega esse caderninho, vai lá e anota. Eu já tenho várias anotações aqui. Já são 4 dias de anotação que eu tô fazendo. Você vai poder perceber que cada dia eu anoto 3 páginas e vou seguindo. Tô no quarto dia. Tudo que tá passando na minha cabeça, vou anotando. Ah, não tive tempo com a minha filha, tive tal erro em tal trabalho, fiz tal coisa, e vou anotando. Anota tudo, você vai começar a ter uma consciência muito grande no final do teu dia, com essas anotações, da retrospectiva do que você pode melhorar no próximo dia. Foi assim que eu consegui dormir mais cedo, foi assim que eu consegui acordar mais cedo. Pô, primeiro dia eu dormi até tal lugar, pô, então eu preciso fazer tal coisa. Segundo dia eu consegui fazer tal coisa, então eu preciso fazer tal coisa. Então eu não posso assistir uma série até o horário. Eu não posso passar de tal horário trabalhando, senão eu vou estender. Eu não posso deixar de fazer a janta até tal horário. Você entendeu como é que você começa a mudar os seus hábitos? Simplesmente para você começar a se questionar. Depois, no quarto, você tem que propor uma mudança. Eu propus, quero começar a acordar mais cedo, quero começar a dormir mais cedo, quero começar a gravar vídeo. Já estou no sexto vídeo. E olha como que eu estou mudando. Cara, do primeiro vídeo, depois vocês assistem em sequência do primeiro vídeo, do como que eu falei, como que eu estou falando agora. Como que em 6 dias, esse cara começou a ficar tão bom em gravar vídeo? Caraca, olha isso, que foda. Muito incrível. Então é a mesma coisa que vocês têm que pensar. Propor uma mudança, propõe, só que isso não vem com a mudança. Só é possível a mudança quando você vai para o quinto passo, que é tomar ação. Porque até você propor, qualquer um propõe. Põe no papel a meta do ano. Não faz. Todo mundo não faz. Eu olhei nas minhas metas do ano, inclusive, eu bati já várias já. E isso porque só não estava olhando. Agora eu vou ficar um pouco mais atento, eu vou terminar todas as metas desse ano. Então, final, toma a decisão de agir. Fui lá, não fiquei falando. Peguei, vamos dormir, pessoal. Vamos tal, aqui dentro de casa. Coloquei o despertador, vou acordar mais cedo. Primeiro dia, coloquei para despertar às 6 horas. Você viu ali o resultado, acordei 7h30. Dormi 1 hora a mais, porque eu tava muito cansado, fui dormir tarde. Segundo dia, eu preciso dormir um pouquinho mais cedo. Dormi meia hora só mais cedo, consegui acordar meia hora mais cedo. E aí a gente vai gradualmente conseguindo evoluir. Evolução é um passo de cada vez. Eu queria ter tanto ter ouvido isso antes, mas tanto que a evolução ela tem que ser dada um passo tão fraquinho de cada vez. A gente fica querendo tanto resultado rápido. Eu tô falando por mim, tá? Eu quero tudo muito rápido, tudo 5 minutos. E não, as coisas acontecem gradualmente, uma coisa de cada vez, e a gente tem que aprender isso. Como que eu fico sem rede social, Marco? Que você falou, pô, é um dos piores defeitos que aconteceu pra mim foi a rede social. Rede social, eu vou falar pra você. Marco, como que eu consigo ficar sem rede social? Eu trabalho com rede social. Eu preciso de rede social. E eu estou produzindo conteúdo há 6 dias já, diminuindo
uns 80% das redes sociais. Eu fiquei desses, mais ou menos que eu estou usando essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, uns 4 ou 5 dias. Desses 4 ou 5 dias, 2 dias inteiro eu consegui ficar sem rede social. Isso nunca aconteceu desde a época desde quando eu instalei aplicativo de rede social no meu celular. Então eu percebi que 50% da minha ansiedade vinha do Instagram e das redes sociais. Isso é triste, isso dói, mas vem dali. 50%, gente, é muito bizarro. Mas, Marco, e os outros 50%? 30% vinha das ações que eu precisava tomar para mudar meus hábitos. Então, 50% eu fiquei mais consciente. Como eu estava sem rede social, eu tinha mais tempo. Menos ansiedade, consigo produzir mais. Olha como é que vai mudando a tua cabeça. Então, os outros 30% era o quê? Questionar, propor e agir. Coloquei no papel o que eu quero fazer. Eu quero gravar vídeo. Como que eu gravo vídeo? Preciso fazer roteiro. Como que eu faço para acordar mais cedo para ter a rotina de eu estudar antes até da minha filha e da minha esposa acordar? Preciso acordar mais cedo. Então eu preciso dormir mais cedo. Então você entendeu que você vai colocando tudo no papel e vai mudando? Esses são os seus 30%. Isso é o que você vai ter que colocar no papel para você agir. E os 20%, Marco, que sobrou? O restante dos 20%, a gente entra no princípio de Pareto. São os 20% que eu preciso para executar 80% das minhas ações. Então eu preciso somente fazer 20% para eu terminar todo o meu dia. E eu vim aplicando isso no meu trabalho, na minha rotina, em tudo. E essa semana, incrivelmente, eu trabalhei muito menos. Muito menos, porque eu sou um cara, aquele cara maluco que trabalha pra caramba. Fica o tempo todo ali e tal. Muito. 10 horas da noite, 11 horas, acorda cedo e vai. Aí eu consegui acordar cedinho, 6 horas eu parei, tranquilamente, consegui aproveitar com a minha filha, fazer as coisas, com a minha esposa. Olha como que muda a tua visão. Então, eu vou te questionar aqui agora para você mudar completamente a tua visão, a tua produtividade. Eu vou questionar para você, que tipo de pessoa é capaz de abandonar os seus sonhos e a sua própria vida para ficar dependente de estímulos e rede social? Você, eu, nós. A gente é capaz de abandonar os nossos sonhos, a nossa vida, o nosso propósito, para ficar preso em estímulo o tempo inteiro. Isso é péssimo. Só aguarda mais um minutinho que eu vou terminar a linha de raciocínio e eu já vou te falar que agora, vamos para agora já. Vou te ensinar aqui, então, na prática, um aplicativo que resolveu o meu problema. Esse aplicativo parece até venda de curso que eu tô falando aqui, né? Engraçado, mas não é. É porque realmente ele me fez sair das redes sociais e é uma coisa que não tem propaganda paga, não tem nada. Eu tô ensinando porque eu quero te ajudar de verdade, cara, porque me ajudou. Então eu tô trazendo a verdade aqui para vocês. Esse aplicativo ele chama OneSec. Eu não sei se você já ouviu falar. OneSec, basicamente, um segundo, né, em termos literários ali, né, em inglês. O que que esse aplicativo faz? Literalmente, todas as vezes que você vai entrar na rede social, ele te dá uma respiração. Olha isso, que legal. Simplesmente para ajudar você a diminuir a tua ansiedade. Vou mostrar para vocês na prática aqui, ó, como é que ele funciona. Vim aqui, vou entrar no Instagram, né? Tô aqui de boa, quero entrar no Instagram. Cliquei no Instagram, aí ele vai aparecer, ó. É hora de respirar fundo. Respirei, vai descendo. Fiz 5 tentativas nas últimas 24 horas. Pouquíssimas. Hoje eu nem entrei no Instagram. Tentativa quer dizer que eu tentei clicar no aplicativo e aí ele dá a opção não quero abrir o Instagram e ele dá a opção prosseguir para o Instagram. Você, na hora que você respirar, você já vai diminuir a tua ansiedade. Por quê? Você só pega o celular porque você está querendo preencher o seu vazio com alguma coisa. Ou você está ansioso com uma comida, com um alimento, com uma pessoa, com o trabalho, com alguma coisa, você está ansioso. Na hora que você respirar fundo e diminuir, você estava agindo por impulso. Você começa a agir agora de forma racional. Você começa a falar, peraí, será que eu precisava entrar nesse aplicativo mesmo? E aí, você respirando, vamos supor que você clica em prosseguir. Você quer ainda mesmo assim. Quando você clicar em prosseguir, ele vai te falar o que você está querendo fazer quando você abrir o Instagram. Tô querendo ver uma mensagem? Tô querendo ficar por dentro de alguma coisa? E aí, você consegue acessar um relatório completo aqui de tudo. Olha isso, olha os meus aqui, sem erro para vocês, ó. 35 tentativas na semana, 18 prevenções, 54 minutos de tempo economizado. Cara, é muito assustador isso. Tipo assim, isso
depois que você vai usando o aplicativo, você vai ficando com vergonha de acessar o Instagram. Então, por exemplo, hoje eu nem mexi no Instagram. Ontem eu acessei uma vez o Instagram durante o dia inteiro e entrei e saí rápido para responder uma mensagem. Olha que assustador que é esse processo pra gente. Quanto tempo que nós estamos perdendo nas redes sociais? Eu saí das redes sociais por alguns dias aí, pouquíssimos dias, o Marco vira produtivo, vira um pai melhor, vira um marido melhor, produz vídeo, produz conteúdo. Uai, não era para consumir, para produzir conteúdo? Como que o Marco está conseguindo produzir conteúdo sem precisar acessar as redes sociais? É porque eu estou usando a minha inteligência pela primeira vez. Eu não estou sendo manipulado e deixando a minha mente navegar por informações que o tempo todo elas são contra-intuitivas ou de alguma forma tentando te levar para algo para você ficar preso. Eu trabalho com isso, eu estudo sobre algoritmo, eu estudo sobre o comportamento humano e eu sei que as redes sociais elas não têm nada a ver com o algoritmo de inteligência artificial que todo mundo pensa. Tem a ver com o algoritmo humano. Cada ação que você toma ali é uma reação instintiva que o corpo está pedindo para você fazer. Um like vem de uma aprovação que você está dando para alguém. Um comentário é você querendo participar de uma comunidade, querendo receber atenção. Um compartilhamento é você falando para um amigo, olha algo que eu tô te dando de presente, como que me conecta. Quando você começa a olhar desse jeito, as coisas se tornam pesadas, né? Só que ao mesmo tempo, eu gosto de deixar isso leve, porque a gente precisa de rede social, a gente não consegue se livrar disso, nossos trabalhos dependem disso, mas o meu propósito aqui é te livrar do consumo. Para de ser usuário. Só existe dois tipos de usuário hoje que é falar dessa palavra usuário. Ou droga, usuário de droga, ou rede social. Agora me fala se isso não é um negócio muito tenso. Então, usa as redes sociais para você passar a sua verdade como eu estou fazendo aqui. Eu quero cada vez mais usar a rede social para produzir o que eu estou pensando e o que eu estou vivendo, e não o que eu estou consumindo dos outros. E aí as pessoas que assistirem, eu quero tirarem elas mais com a consciência. E na hora que você for produzir, que é o que eu vou ensinar cada vez mais aqui nesse canal, como que você produz os seus vídeos para você passar a sua autenticidade? Como que você é autêntico sem precisar ficar dependendo da rede social de uma forma louca? Como você continua produzindo seus conteúdos e fazendo as pessoas conectarem com realmente é você, trazendo a pessoa para próximo de você, para próximo do seu negócio, formando comunidades? Esse é o meu objetivo aqui, tá? O que que a gente pode aprender com isso aqui, tá? Que a gente é manipulado o tempo todo sobre vários estímulos, mas quando a gente começa a se questionar e agir, a gente pode mudar completamente as nossas atitudes, como aconteceu comigo. Eu espero que isso aconteça com você também. Então, a partir de agora, eu espero que você possa ter esse sentimento incrível que eu tive lá da minha infância, aquele sentimento de paz que você lembra de estar tranquilo aqui. Eu vou terminar esse vídeo aqui agora, eu não vou mexer em rede social, eu estou indo para academia, cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Recomendo que você faça isso também. E o que eu puder fazer aqui para te entregar a verdade, eu vou te ajudar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, acompanha, ativa as notificações. Vai ser meu propósito aqui fazer essa maratona e produzir o máximo de conteúdos para aumentar a consciência sua, de mais pessoas e fazer a gente viver uma vida melhor. Então, fique com Deus e até a próxima.